Olá, amigos. Hoje eu fui pegar um passageiro, a rua era íngreme e ele estava trancando o cadeado do portão. Estava de costas para mim quando eu cheguei, estacionei o carro. Estava ali com um shortinho de seda vermelho, uma camiseta e uma mala, um chinelo, e aquilo ali me chamou a atenção e me fez lembrar um fato um pouco diferente com outros passageiros há cerca de um mês e meio atrás. E eu quero contar para você o desenrolar dessa história. Se esse assunto lhe interessa, vem comigo. Então ficou curioso para saber o que aconteceu com o rapaz do shortinho vermelho, né? Bem, o fato que me lembrou, o fato que me trouxe à memória, foi outros passageiros que eu peguei há cerca de um mês atrás. Era outono, e quem conhece Curitiba sabe que se não fizer aqui as 4 estações do ano num dia só, não é Curitiba. E estava um dia assim nublado, mas estava um pouco abafado. E entrou no carro então um senhor de uns 40 anos, alto, encorpado, e 2 meninos que fiquei sabendo depois que eram filhos dele. Os meninos entre 8 e 10 anos de idade, com 1 ano de diferença de idade, muito parecido um com o outro, mas não eram gêmeos. Estavam com calça jeans, camiseta, tênis, cabelo cortado à moda do que se corta hoje em dia, raspadinho, com aqueles desenhos que os barbeiros estão fazendo hoje em dia, né? Aliás, uma coisa muito interessante, que hoje os meninos estão voltando a cortar cabelo nos barbeiros, né? Isso é diferente de cortar o cabelo no salão. E o que eu achei interessante foi que em algum momento da viagem o tempo começou a esfriar um pouquinho, começou a bater um ventinho frio. E então o pai dos garotos, olhando para eles só de camiseta, e ele também só de camiseta, falou assim: puxa vida, vamos se ferrar. Tá esfriando, nós vamos passar frio. Houve uns minutinhos, uns segundinhos na realidade, de silêncio. E então um dos meninos falou bem firme: pai, nós somos homem, pai. Aquilo me fez vibrar de emoção. Foi muito interessante. Pai, nós somos homem, pai. E aquilo me fez lembrar que de meninos, moleque raiz, né? Da minha infância, da minha educação, da minha geração, em que nós éramos chamados a ser homem, agir como homem. Menino era menino, tinha que resolver os assuntos, tinha que enfrentar situações, né? Não existia aquela situação: ai filhinho, o que você quer comer? A mamãe dá pra você. Você quer ete ou quer ete? O que você quer que a mamãe faça? Filho, vamos ver um filme? Não tinha essa situação. Não estou dizendo, queridos, que isso seja errado. Não estou dizendo que as mães não devam amar os seus filhos, demonstrar carinho, e até mesmo os pais homens, deveriam sim ser um pouco mais delicados com os seus filhos, deveriam amá-los, deveria muitas vezes ali se ajoelhar na altura dos olhos dos seus filhos e dizer que os ama, consolá-los em algum momento de dificuldade. Mas pai, quando o filho passa ali dos 5 anos de idade, desgrude ele da saia da sua mãe, desgrude ele da saia da mãe, faça ele com você, vá jogar um futebol com ele, vá no cabeleireiro lá cortar o cabelo com ele, deixe ele te acompanhar, talvez se possível no seu trabalho, em um momento ou outro. Filho homem, o pai tem que exercer a influência da sua presença masculina. O pai precisa dizer para o filho que ele é homem, que ele precisa enfrentar situações, que não é qualquer friozinho que vai fazer ele se desmanchar, ele virar um Nutelinha. Nós estamos vivendo numa sociedade, queridos, que as pessoas estão perdendo a identidade. A sociedade está com medo de se levantar contra essas ideologias satânicas que estão se levantando por aí e querendo dizer que o seu filho homem pode ser uma menina e querendo dizer que sua menina pode ser homem. Que isso, queridos? Um dia nós pagaremos muito caro por isso. Pais que se omitem nesse momento pagarão muito caro, porque um dia terão que prestar contas diante de Deus. No dia do ajuste de contas, esta sociedade terá que prestar contas a Deus.
Nós temos que fazer o possível, o melhor, para dar o melhor para os nossos filhos. Mas nem sempre dar o melhor, dar tudo para os filhos é a melhor opção, é a melhor situação. Muitas vezes Deus pode levar você, pai de família, a viver uma situação difícil, de não conseguir dar tudo que você quer para o seu filho. E vai levar também, talvez você, mãe, a não dar tudo que você quer para os seus filhos. Talvez isso seja um benefício, talvez isso seja uma providência de Deus. Porque toda vez que eu ouço um pai falar, eu quero dar tudo o que eu não tive para o meu filho, eu simplesmente sinto uma tristeza muito grande no coração. Porque isso normalmente não acaba bem. Uma ocasião, ouvi uma história de um parente que ele estava vendo uma lagarta sair do casulo, e ela estava se esforçando muito para sair do casulo. Ela estava se debatendo ali para abrir o casulo e sair daquele casulo. E ele estava olhando ela naquela árvore pendurada e tentando sair e não conseguia, muita dificuldade. Então ele resolveu dar uma pequena ajuda para aquela lagarta. Ele foi lá e abriu bem de leve o casulo para facilitar com que aquela lagarta saísse. Haviam outros casulos, outras lagartas, e então aquela lagarta saiu com muita facilidade do casulo. Só que alguma coisa inesperada para aquela pessoa que estava observando aconteceu. Em poucas horas, aquela lagarta que saiu daquele casulo, que ele ajudou a lagarta a sair, estava morta. E as outras lagartas estavam vivas. O que aconteceu? Queridos, aquela dificuldade do casulo, aquela dificuldade de se debater, de se espichar, de se encolher, de se esticar da lagarta, toda aquela dificuldade dela fazia parte do processo de crescimento dela, de nascimento, de transformação. Aquela lagarta, com toda aquela dificuldade para sair do casulo, ela precisava fortalecer as suas asas e transformar-se em uma linda borboleta. Mas aquela ajuda que aquele rapaz deu acabou matando aquela borboleta, porque tolheu ela, impediu que ela fizesse os esforços necessários, que seriam necessários para que ela se tornasse uma borboleta muito bonita. Isso me faz lembrar a atitude de alguns pais e algumas mães que estão transformando hoje os seus filhos em filhinhos Nutella, meninos Nutella, né? Que não tem uma determinação diante da vida, que não tem uma fibra para enfrentar as situações da vida, que qualquer coisinha estão se desmanchando, estão correndo para os braços da mamãe e do papai. Há algum tempo atrás, vocês sabem que eu trabalho com vendas de colchões também. Quando não estou nos colchões, estou no aplicativo e vice-versa, né? E o último ponto que eu estive vendendo na feira dos colchões, tinha ali um salão de cabeleireiros na frente. E eu até não gostei muito do dono do salão, porque um dia eu estava chegando lá e ele estava belo e formoso sentado lá nos meus sofás. Eu falei, daqui a pouco vai querer deitar nos colchões. Esses colchões e sofás são de amostra, não é para as pessoas do mercado ficarem usando esses colchões, né? Eu estava chegando ali, não gostei muito, mas depois, como eu acabei ficando ali uns 20 dias, fui conhecendo melhor, acabei pegando amizade com ele, conversando, e ele me contou uma coisa assim muito triste que eu já tinha observado. Falando sobre esse assunto, sobre essa geração Nutella, ele tem a mesma idade que eu, e ele disse o seguinte: seu Eliseu, o senhor não faz ideia, aqui no meu salão eu já peguei mais de um cliente de 18 anos de idade que vem com a mãe, porque ele não sabe dizer o tipo de corte que ele vai usar. A mãe tem que dizer o corte que ele vai usar. Queridos, isso é uma tragédia. Um rapaz de 18 anos não ter atitude, não ter uma postura diante da vida, não ter uma firmeza, não ter uma fibra para viver, ser um banana, um frouxo, isso me revolta. Eu acho que revolta muitos de vocês também. Uma outra situação dentro desse carro aqui, acerca de um pouco antes do Natal, uma moça dos seus, não tinha 30 anos, uns 28 talvez ela tivesse. Ela era grandona, corpulenta, e eu estava andando ali na Marechal Floriano, quase cruzando com a Marechal Deodoro. Quem mora em Curitiba ou quem conhece vai se localizar bem ali. A Marechal Floriano, ela vai em sentido à Praça Tiradentes, a Marechal Deodoro cruza, e eu estava ali naquele sinaleiro esperando abrir, e havia acabado de passar pela Praça Carlos Gomes. E a menina me perguntou, que praça é essa? Eu falei, essa é a Praça Carlos Gomes. É aqui que eu vou ter que vir pegar ônibus.
Aí eu fiquei quieto, falei, tudo bem. Vai pegar ônibus ali, é uma referência para ela. Eu achei que ela não fosse dali, então eu perguntei, você não é de Curitiba? Ela falou, não, não, eu sou aqui de Curitiba, mas a questão é que eu tô indo agora fazer uma entrevista de emprego e mamãe não tá indo comigo. Ai, tô apavorada. Queridos, eu fiquei mudo, eu fiquei assim, estarrecido. Como assim? Uma mulher de 28 anos tá indo fazer uma entrevista de emprego, tá apavorada porque a mamãe não vai com ela? Que tipo de geração é essa, queridos? Sabe, essa não é a primeira, não é a segunda vez que eu ouço pessoas de 30 e poucos anos, pessoas que trabalham, que têm cargo de liderança em empresas, pessoas bem-sucedidas. Às vezes a gente carrega a equipe inteira aqui, umas 3, 4 pessoas no carro, e elas estão comentando do problema que elas têm de administrar essa nova geração que está entrando e não sabe o que faz. Só para finalizar, queridos, no ano passado nós fizemos uma reforma no nosso apartamento e nós fomos numa loja, numa empresa que corta MDF, fiz o projeto, fiz o plano de corte, mandei cortar lá e nós ouvimos no dia que fomos fazer o acerto das contas lá e pegar o material, que eles estavam precisando de alguém para trabalhar, estavam precisando de um rapaz ali para ajudar na produção. Como o nosso genro na época estava procurando emprego, nós nos interessamos de repente de passar ali para oferecer para ele. E o dono da empresa estava contando para nós que ele foi fazer entrevista com um rapaz que havia vindo ali e a mãe dele ficou esperando lá no portão. E ele foi fazer entrevista com o rapaz. E aquele rapaz, ele perguntando, você quer trabalhar nesse ramo? Você já trabalhou? Tem alguma experiência? E ele falou o seguinte, querer eu não quero, mas minha mãe tá mandando, né? Que tragédia, queridos, né? Um rapaz que deveria já estar buscando ajudar o pai, ajudar a mãe em casa, já criado, com barba na cara, está ali fazendo uma entrevista com a menor sem intenção nenhuma de trabalhar, com a pior das vontades, está indo ali porque a mãe estava exigindo que ele fosse, mas ele estava ali não com vontade de trabalhar, estava ali fazendo de tudo para não ser contratado. Que tragédia de sociedade que nós estamos tendo hoje em dia. E você? O que você acha do comportamento Nutella? Você tem alguma dificuldade com isso? Ou você aprova todo esse carinho, esse excesso de sufocamento que os pais estão dando aos filhos? Você concorda com essa educação que está sendo dada às crianças? Queridos, falei que ia finalizar, mas me lembrei agora de um fato muito importante, da maior gravidade que tem a ver com esse assunto também, tá? Há cerca de uns 3 meses atrás, setembro, outubro talvez, agora de 2021, fui deixar uma passageira na André de Barros, um prédio à direita lá embaixo na André de Barros, e algumas quadras que eu estava próximo a chegar do prédio, ela falou, nossa, dá uma tristeza toda vez que eu vou chegar em casa agora. Eu falei, por quê? Porque desse prédio, do 19º ou 10º andar, um garoto de 12 anos se jogou lá da janela e morreu lá embaixo, esborrachado. Eu falei, nossa, mas que tragédia, eu não ouvi falar nada. Ela falou, não, mas foi noticiado na televisão, foi mostrado, foi bastante veiculado na mídia. Eu falei, realmente eu acabei não acompanhando, não fiquei sabendo. Mas o que aconteceu? A mãe do menino era professora. E o garoto havia tirado nota vermelha na escola, e a mãe então disse que agora ele ia ficar sem computador e sem celular, porque ele tinha que aprender, porque ele tirou nota vermelha. E isso motivou a criança a cometer o suicídio, porque a mãe tirou o celular dele. Ao contar isso para minha esposa, ela ficou assim estarrecida. E ela falou, meu Deus, que nível de dependência essa criança tinha de um celular. Pais, por favor, tomem conta dos seus filhos. Já que você colocou um filho no mundo, é para se dedicar a ele, é para dar atenção a ele. Talvez o pai e a mãe trabalhem fora, e talvez a mãe trabalhe fora somente porque é uma necessidade de ter um pouco de dinheiro a mais. Talvez apenas um salário já resolva. Você vai viver com um pouco mais de dificuldade, mas você vai estar junto do seu filho. Uma criança do 0 aos 7 anos de idade precisa da presença da mãe. Ela precisa estar ali e ela precisa ter todo o carinho que a mãe pode dar e toda a orientação.
As questões morais, as questões religiosas, espirituais, os valores que você vai transmitir para um ser humano, você vai decidir o que ele vai ser pelo resto da vida até os 7 anos de idade. Tudo que você precisa ensinar para ele em termos morais tem que ser até essa idade. Por isso vale a pena você, pai e mãe, fazerem um sacrifício para educar o seu filho. Só por favor, mãe, não seja aquele tipo de mãe que não trabalha e fica em casa gritando com o seu filho e não sabendo educar a criança. Exerça paciência, aprenda com o seu filho, procure ler bons livros, procure orientação de Deus para saber educar o seu filho com sabedoria. Use o exemplo de Maria. Jesus, ele nunca aprendeu dos mestres fariseus, ele nunca aprendeu da escola dos mestres, a sua educação não veio de lá. A educação de Jesus veio do colo de Maria. Foi ela quem deu os primeiros ensinos a Cristo. Ele era o Filho de Deus, um ser sobrenatural, mas que foi gerado no corpo de Maria. E dali vem o nosso exemplo, a importância de educarmos os nossos filhos. E agora eu vou contar uma coisa para realmente finalizar para vocês. Algo que vocês nunca ouviram em lugar nenhum. A maior ambição de um anjo é ser mãe. Você sabia disso? Você já tinha ouvido isso em algum lugar? Você percebe que Deus criou os homens um pouco menores do que os anjos. Menores em estatura, menores em capacidade. Os anjos estão aqui ao lado do meu carro agora. Talvez o meu anjo da guarda esteja aqui do lado desse banco. Eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo, eu não posso senti-lo, porque ele está aqui num universo paralelo ao meu. Eles têm essa capacidade superior aos homens. Eles estão aqui em milésimos de segundo, estão diante do trono do Pai. Nós não sabemos como isso funciona. Eles são superiores aos seres humanos. Mas a maior ambição de um anjo era o desejo, a capacidade de ser mãe, de gerar um semelhante. E isso eles não têm. Isso foi dado apenas ao ser humano. Foi dado ao homem e foi dado à mulher. Especialmente a mulher. Então, pai, então, mãe, saiba que o teu filho é o teu bem mais precioso. Os valores morais precisam ser transmitidos. E quando eles são transmitidos? Quando você acorda um pouquinho mais cedo e vai fazer uma meditação, abrir a palavra de Deus e ler com o seu filho. Não é um culto, é ali 1 minutinho, 2, 3, 5 minutinhos no máximo com a criança. Mas isso precisa ser diário, todos os dias, para transmitir a noção de um Deus criador para ela, para dar valor ao seu filho. Você precisa sair passear com seus filhos. Queridos, quantas vezes eu saio por essa cidade, todos os dias eu saio 6 horas da manhã, eu vejo durante o dia, no mínimo, umas 20 pessoas passeando com seus cachorros na rua, principalmente aqui em Curitiba. Mas eu não vejo nenhum pai ou mãe passeando com os seus filhos na rua. Você já calculou que diferença que faria para o seu filho na vida dele se você fizesse a mesma coisa que você faz com o seu cachorro? Se todos os dias você pegasse ele de manhãzinha e saísse com o seu filho para dar uma voltinha, nem que seja no canteiro da avenida principal, da rua onde você mora, nem que seja uma volta na quadra, ou se você fosse levar o seu cachorro e levasse seu filho junto? Você já pensou que diferença isso faria? Mas nós estamos vivendo numa sociedade que estamos trocando os filhos pelos bichos. Fazemos aniversários de cachorro, damos comidinha, gastamos 400, 500, 600 reais num pet por mês para os nossos cachorros. Mas há crianças no orfanato que custam 250 reais por mês e nós não temos esse dinheiro para ajudar os orfanatos a criar essas crianças. Queridos, que Deus te abençoe. Me perdoe se às vezes eu me exaltei um pouco, mas fica a dica aí para você meditar um pouquinho sobre esses assuntos. Que Deus te abençoe grandemente.